Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais um Ocupação. Aqui a gente coloca os estudantes frente a frente com os deputados. E hoje nós vamos discutir o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, uma prioridade do governo que caiu no centro do debate sobre segurança pública após casos como o da família que teve o carro alvejado por 80 tiros no Rio de Janeiro. E a gente quer saber o que os estudantes que participam do estágio de visita sabem sobre o assunto e querem questionar para os nossos deputados. Eles são os protagonistas desse debate. Sejam bem-vindos, uma salva de palmas a todos vocês que participam do estágio de visita. E eles vão conversar com os dois deputados antenados nessa discussão sobre segurança pública, o deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, e o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, deputados, ao nosso debate. E antes de começar o debate com os estudantes, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como está sendo o estágio visita dos estudantes. Isso aí, gente, são os estudantes do Brasil ocupando a casa do povo. E você que está assistindo, se ficou com vontade de participar, então entra lá no nosso site, saiba como se inscrever e também conheça os nossos outros programas voltados para a educação para a cidadania. E hoje nós vamos falar do pacote anticrime do governo federal. São 3 projetos que tratam de vários temas: prisão em segunda instância, agentes disfarçados, informantes, acordos sobre penas, restrições às saídas temporárias e o ponto que causa maior controvérsia. É a regra que é ampliada para os casos em que há excessos nas ações policiais. Em casos de excessos por medo, surpresa ou violenta emoção, entre aspas, do projeto, o juiz poderá reduzir a pena pela metade ou até deixar de aplicá-la. Nós fizemos um vídeo sobre o tema, vamos ver. Mesmo sem previsão de entrar na pauta do plenário, o pacote de segurança apresentado pelo ministro Sérgio Moro movimenta os debates aqui na Câmara. Veja como está a repercussão dos principais pontos da proposta. O chamado pacote anticrime amplia possibilidades de legítima defesa para os policiais, regulamenta a prisão em segunda instância, endurece o regime fechado e acaba com os saidões das penitenciárias, entre outras mudanças legislativas, muitas delas polêmicas, que estão repercutindo entre os parlamentares. O pacote anticrime do governo também prevê que, nos casos de ação policial excessiva, o juiz poderá reduzir a pena pela metade ou mesmo deixar de aplicá-la, caso considere que o policial agiu por medo, surpresa ou violenta emoção. E antes de passar para a pergunta dos estudantes, eu queria saber dos deputados o que eles acham do pacote do Moro e qual é o papel do Congresso nessa crise de segurança que a gente vive. Obrigado. Queria saudar a todos, desejar boas-vindas aos alunos do estágio de visita. Queria agradecer a oportunidade de saudar o Marcelo Freixo aqui do lado e dizer que o projeto, na minha visão, tem muitos pontos positivos. Logicamente, tem alguns pontos que são controversos, que merecem uma discussão, merecem, logicamente, uma adequação para que a gente não venha aprovar algo que lá na frente não traga o resultado efetivo. A minha grande preocupação sempre é não só alterar a legislação, mas principalmente fazer com que essa legislação seja executada. E de forma muito simples. O Estado do Ceará agora, os 3 primeiros meses do ano, conseguiu reduzir em 57% o número de homicídios no Estado. Isso foi baseado em quê? Foi em novas leis? Não. Foi em execução das leis que já existem. Então, a gente tem que ter uma discussão de leis que não só sejam alteradas, mas principalmente garantir a execução dessas leis para que, respeitando o direito de todos, e a gente cita o sistema prisional do Estado de Ceará, onde chegou um novo gestor e simplesmente cumpriu o que está previsto no Código de Processo Penal, e de lá para cá a gente tem visto um sistema disciplinado, organizado, que tem reduzido a violência no Estado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar no meio da juventude. Eles me enganaram, porque eu tinha encontrado com eles mais cedo, eles estavam todos de terno, né? E aí nós viemos de terno para cá, está todo mundo super à vontade e a gente aqui vestido desse jeito. Mas
É um prazer estar aqui com o Wagner, fazendo esse debate tão importante que tem que ir para o conjunto da sociedade. Não adianta fazer esse debate só no Congresso. O Congresso tem que ser um lugar também de escuta, não só de falar, né, mas de ouvir também. Então, acho que é um pacote anticrime complexo que tem que ser amplamente debatido. Eu quero começar concordando com o Wagner. Eu acho que a gente está no momento do país que talvez não seja necessário novas leis para tudo. A gente tem uma Constituição que é rica, de 88, que parte fundamental dela não foi regulamentada e uma parte considerável dela nunca foi cumprida. Então, talvez, antes de querer ficar inventando a roda em relação a qualquer tema, inclusive da segurança pública, a gente podia tentar ver que tipo de lei a gente nunca conseguiu botar em prática e que, se colocássemos, melhoraria essa situação. Esse é um ponto crítico que eu vejo em relação ao pacote Sérgio Moro. Trata de mudança de lei sobre algumas leis que a gente sequer conseguiu efetivar. Então, tem inconsistências e tem inconsequências muito grandes. Primeira pergunta está aqui no palco. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de Direito da Faculdade de Docton, de Guarapari, no Espírito Santo. E eu gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito do plea bargain. Thaís, né? Então, Thaís, essa é uma prática utilizada nos Estados Unidos e que está sendo revista nos Estados Unidos. O que é plea bargain? É barganha. Vamos traduzir? É barganha, é negociação. Né? Dá ao Ministério Público um poder muito grande de negociação com, né, o criminoso ou a pessoa que efetivou aquele ato, uma negociação. Isso nos Estados Unidos hoje é apontado como uma das razões do superencarceramento dos Estados Unidos, está sendo revisto nos Estados Unidos. Há uma diferença muito grande do projeto do Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, para o ministro Sérgio Moro em relação à barganha. Por exemplo, o ministro Alexandre Moraes prevê a barganha desde que seja para crimes não privativos da liberdade, ou seja, chamadas penas alternativas, né? O que eu acho que é mais coerente para esse tipo de barganha, onde pode facilitar. Né? No caso do pacote Sérgio Moro, eu acho muito preocupante. Por quê? Em 65% do território nacional, nós não temos defensoria pública. 65% do território nacional, nós não tem defensoria pública. Como é que você vai fazer barganha sem defensoria pública, sem acesso à defesa? Né? Isso pode permitir uma vulnerabilidade muito grande do réu, onde, dependendo da forma com que essa negociação seja feita, ele vai assumir qualquer crime que, inclusive, ele não cometeu. Então, eu acho que isso é perigoso nesse momento, não é da nossa cultura jurídica e não vai nos ajudar. Qualquer coisa que leve ao superencarceramento, o Brasil já é a terceira população carcerária do planeta, não nos ajuda a enfrentar o crime. Eu quero enfrentar o crime, Wagner também, todos vocês. Agora, como é que a gente pode ser mais eficaz combatendo o crime? Eu acho que a barganha é um ponto muito perigoso do projeto do Moro. Acho é melhor no projeto do Alexandre Moraes. E acho que qualquer negociação, qualquer barganha, deveria ter, por exemplo, a presença da vítima. Deveria ter a presença da vítima. Isso não está previsto em nenhum dos projetos. Né? Um furto de celular gerar 2 anos, 3 anos de cadeia, né? Acho que eu não vejo muito sentido. Pelo valor em si, talvez isso pudesse ser resolvido em outro lugar. Né? Mas por que não chamar a vítima? São elementos que a gente tem que aprofundar, mas é um ponto polêmico. Obrigado pela pergunta. Olha, só para acrescentar, né, para contribuir até com a fala do Freixo, às vezes a gente tem uma visão, até porque quem está defendendo é o Freixo, isso, de que é uma visão esquerdista. Na verdade, isso pode ser ruim, inclusive, para quem defende o próprio policial. Eu me considero um defensor do policial, ou de qualquer outro cidadão de bem. Eu acho que essa barganha ela pode ter um efeito negativo, inclusive, na atividade policial, na medida que não se garanta que, dentro da barganha e da negociação, o que vai estar se vendendo como verdade, de fato é. Só para citar um exemplo muito simples. Lá no estado de Ceará, a gente tem uma Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública, e a Controladoria ficou famosa porque os membros de facções, já conhecendo os trâmites da Controladoria, passaram a denunciar os bons policiais. O bom policial que incomodava o tráfico, aquele que ia lá na comunidade onde estava sendo comercializada a droga, era identificado, o chefe da facção pagava até uma liderança comunitária para ir lá na Controladoria fazer uma denúncia qualquer que gerava o afastamento imediato do policial sem se provar se aquilo era verdade ou não. Então, inclusive, desrespeita vários princípios constitucionais, então a gente tem que ter muita cautela, né, com essa adequação
da legislação de outros países, até porque a nossa cultura é diferente, o modus operandi da nossa polícia é diferente, a nossa legislação é completamente diferente. Então, importar essas soluções sem analisar se de fato elas vão dar certo aqui, pode ter um efeito contrário. E até para encerrar já, eu tive em Medellín ano passado. Medellín é a cidade que há 20 anos tinha 390 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje ela tem 19 homicídios para cada 100 mil habitantes. E o que a gente viu lá, em todas as secretarias que eu visitei, da prefeitura de Medellín, é que não inventaram a roda. Copiaram soluções que deram certo em alguns locais, as soluções mais simples possíveis foram copiadas e, por conta disso, é que o resultado foi tão efetivo. Então, não adianta a gente querer inventar a roda, criar situações de culturas completamente diferentes das nossas que podem trazer um problema para a gente. Posso só um complemento, quebrando um pouco o protocolo? Medellín é um exemplo extraordinário, inclusive para a vitória que houve em Medellín e em outros lugares da Colômbia também, não houve superencarceramento em massa para resolver o problema. O investimento foi muito mais social, inclusive dentro das comunas, do que uma ação penal. O pacote do Moro, hoje, ele é muito mais um pacote penal do que um pacote de segurança pública. Inclusive, não tem linhas de valorização da própria polícia, né? Não trata disso. É um pacote que trata da questão penal. Não é um pacote, para mim, de segurança pública. É uma outra história. Não estou dizendo que com isso seja inválido. Eu só acho que não é um pacote de segurança pública. Se fosse um pacote de segurança pública, teria que estar reestruturando as polícias, falando de inteligência, falando de ação preventiva e não falar nada disso. É um pacote que trata da questão penal, só para a gente saber do que a gente está falando. A próxima pergunta é aqui do palco também. Meu nome é Eduardo, eu sou de Minas Gerais, do Centro Universitário, lá do leste de Minas. Moro na cidade de Bugre. E minha pergunta para vocês é a seguinte. Atualmente, no projeto anticrime, existe a possibilidade de fazer escutas telefônicas dos advogados com seus clientes. Eu queria saber se isso afetaria a possibilidade de defesa do réu. Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente mexe não só com as prerrogativas do advogado, mas do próprio acusado. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Logicamente, quando a gente é vítima de um crime, quando a gente vê a violência como está hoje no país, com 62 mil assassinatos que aconteceram no ano passado, e eu sou de um estado dos mais violentos, assim como o Marcelo também acho que Rio de Janeiro e Ceará viraram exemplo de coisa ruim em termos de segurança pública, e essas soluções radicais, elas podem, como eu falei agora há pouco, não trazer um benefício, sim um malefício grande para a sociedade. Eu repito, assim como falou aqui o Freixo, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com a questão da execução. Quando o Marcelo fala que o projeto não traz a valorização do policial, acho até que em alguns pontos traz algumas garantias para os policiais, mas o principal para resolver o problema da violência do Brasil, a gente não viu se discutir no país até hoje. Criar um plano de segurança para o nosso país. Não existe um planejamento. Como é que você resolve um problema, seja em qual for a área, seja na saúde, na educação, na segurança, sem que haja um plano? Eu acho que cada cidade brasileira precisa ter seu plano de segurança, cada estado precisa ter seu plano de segurança, e a nação nem se fala. Nós temos hoje as fronteiras completamente desprotegidas. As fronteiras brasileiras são completamente desprotegidas. O efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal é ínfimo diante da quantidade de quilômetros que precisam ser policiados, que precisam ser policiados, como eu já falei. Então, eu acho que esse tipo de solução, esse tipo de medida, ele é muito mais amedronta as pessoas do que de fato vai resolver o problema. E sem falar que vai tirar uma prerrogativa do advogado de ter a liberdade de falar com o seu cliente. A gente tem que pensar também que um dia a gente pode ser processado, inclusive, por uma situação injusta. Eu, como policial militar, nas ruas, fui processado pelo menos 3 vezes. E, ao final, fui absolvido em todos os processos. Então, a gente tem que se ver também como alguém que pode estar ali sendo acusado de forma injusta. Então, a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de medida. E eu acho que é uma das medidas que a gente deve ter um pouquinho de responsabilidade para tratar. Eu concordo, e, Eduardo, acho que a gente tem clareza hoje de que mais de 80% desse projeto, se aprovado como está, ele cai no Supremo daqui a pouco. Porque tem garantias que são constitucionais, né? E você está violando garantias ali, como tem questões que deveriam ter sido tratadas como PEC e não como projeto de lei, porque são discussões que estão dentro do Supremo hoje. Então, tem uma série de irregularidades. É um projeto que foi feito com muito pouco tempo de discussão, ouviu muito pouca gente, ao contrário do projeto do Alexandre Moraes, que já está... Né, e no próprio projeto vem uma quantidade enorme de entidades que foram ouvidas, de debates que foram feitos. Esse projeto do Sérgio Moro, e o pior, estão querendo aprovar urgência para votar, quer dizer, como se a pressa
garantisse qualidades. Todos nós estamos preocupados com a segurança pública. Mas, na lei, dependendo do que você aprova, a situação pode piorar. Se você explodir o sistema penitenciário, se você aumentar a letalidade da polícia sobre a polícia, a situação piora ou não. Né? E essa é uma consequência possível. Um dos pontos do projeto, são muitos problemas, um dos pontos desse projeto, e isso pode atingir os policiais, inclusive eu estou chamando a atenção disso, Wagner, é que a qualidade da produção da prova, né, inclusive uma acusação, um disque de denúncia, pode virar uma denúncia que te leve como prova contra você. Você imagina o que pode acontecer com determinados policiais em alguns lugares. Então, tem aberrações no projeto, né, que, evidentemente, têm que ser corrigidos aqui nessa casa. Próxima pergunta desse lado. Isso. Boa tarde, meu nome é Mário, sou da PUC do Paraná, de Curitiba. Bom, a minha pergunta é com relação à ampliação do resguardo aos agentes de segurança. Isso pode aumentar os índices de violência policial? Primeiro vamos explicar o que é. Está falando do excludente de ilicitude, né? É isso? Isso. Você começa, moça? Começo. Olha, esse, para mim, é o ponto mais delicado que existe. Né? E quero dizer o seguinte, eu estou há 30 anos fazendo esse debate. Né? Eu tenho um respeito pelas instituições policiais muito grande. Quando você faz uma crítica, algum equívoco de um projeto de segurança pública, isso não é uma crítica à instituição da polícia, a gente precisa aprender a separar essas coisas. Né? A polícia ela é muito mais importante para o conjunto da sociedade que só para ela mesma. Né? Agora, primeiro, o excludente de ilicitude no projeto não está falando só dos policiais. Isso é uma correção, inclusive, ao vídeo original aqui do programa da gente. O excludente de ilicitude previsto no projeto do Moro é para qualquer cidadão. Não é só para os agentes da segurança pública, viu? Então, por exemplo, e o Moro está tendo que responder sobre isso. O movimento de mulheres, tem muitas meninas aqui, né? Mulheres aqui. O movimento de mulheres está muito preocupado com a possibilidade de crescimento de feminicídio. Porque se você utiliza a ideia de medo, né, de, enfim, excusável medo ou situação de aflição, forte emoção, né? De forte emoção, essa é a argumentação sempre utilizada na justificativa da violência doméstica contra a mulher. E as mulheres são atingidas fundamentalmente por violência doméstica. Né? Hegemonicamente doméstica a violência sofrida pela mulher. Então, até que ponto isso não vai provocar a possibilidade de defesa, né, em caso de feminicídio sobre forte emoção? O Moro nunca tinha pensado nisso. Claro que nunca pensou, porque nunca debateu com ninguém. Né? Você só pensa a partir do momento que você é provocado por alguém. Né? Isso não está previsto. Ele falou, não, jamais quis dizer isso. Não, mas ministro, não depende só do que você quis dizer, depende do que vai acontecer. Né? Não é só da boa intenção que a gente vive. O excludente de ilicitude, para mim, é muito grave. Eu tenho certeza que o Wagner concorda comigo pelo seguinte, a melhor polícia não é a que mais mata, não é a que mais precisa matar. E já há previsão legal da legítima defesa. Essa previsão já existe, é o tipo da lei que você não precisaria criar, não precisaria mexer. Você tem que fazer cumprir, exatamente como a gente conversou aqui. Para que mexer num instrumento que vai poder gerar mais impunidade? Todos os lugares onde a polícia mata mais, ela morre mais. Olha o Rio de Janeiro. Quanto mais você mata, mais você morre. Essa lógica é uma lógica insana. Não produz heróis, produz mortos. E a gente não tem melhor segurança pública por isso. Esse, para mim, é um ponto mais grave do projeto. Ele pode estimular a violência policial, ele pode estimular a violência que vai resultar contra a polícia e, o pior, pode gerar maior número de casos de feminicídio e uma ampliação maior da violência letal no conjunto da sociedade. Antes de responder o teu questionamento, deixa eu dizer logo que o projeto tem alguns pontos positivos, e são muitos. Né? Eu acho que o projeto, quando trata da questão da utilização dos bens que são apreendidos com criminosos pela própria polícia, eu tenho até uma emenda pronta para acrescentar para que o armamento que é apreendido com os criminosos possa ser doado para as polícias estaduais e polícias federais, como forma até de economia do nosso dinheiro, em vez de comprar, utilizar ali o armamento que já está apreendido, que não vai de forma nenhuma voltar para o crime. Muitas vezes é destruído quando poderia ser destinado às polícias. Mas, indo ao seu questionamento, deixa eu citar aqui, o Marcelo citou a lei do feminicídio.
E todo mundo acha que lei resolve tudo, né? A lei do feminicídio foi um presente entregue pela ex-presidente Dilma no dia 8 de março, acho que 2015, eu não me lembro a data exata. Em rede nacional, ela estava entregando esse presente para as mulheres. De lá para cá, a violência contra a mulher aumentou ou diminuiu? Aumentou, pessoal, porque não adianta você criar uma nova legislação sem garantir a execução do que está previsto já na legislação. Então, a grande preocupação que a gente tem hoje é justamente essa, garantir a execução, é garantir que o policial, quando está agindo de fato em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ele vai ter o Estado do lado dele o protegendo para que ele não seja punido indevidamente. Então, a gente tem que criar mecanismos que garantam essa excludente ilicitude que já está vista, porque o grande problema que a gente está vivenciando no Brasil, isso tem me preocupado desde o ano passado, são os discursos radicais. O discurso radical ele tem me amedrontado, às vezes até aqui na tribuna da própria Câmara a gente se assusta com algumas falas radicais. Semana passada um deputado recriminou outra deputada porque ela tinha desejado o pai do senhor. Você já viu isso? Você policiar uma fala de uma deputada que estava desejando o pai de Cristo, pai do Senhor, saudando uma pessoa falando de Deus, o outro deputado achava que era o único que podia fazer isso porque ele era evangélico, a outra deputada não era, não podia fazer aquilo. Então, só para a gente ter noção do quanto esse discurso radical é perigoso. Hoje, todo mundo em rede social está dizendo, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Isso é extremamente preocupante, pessoal. Porque numa ação policial, como aconteceu naquele caso lá do Rio de Janeiro, pode ser abordado um inocente. E pelo susto que aqueles agentes do Exército tiveram, porque ouviram no rádio que tinha ocorrido um assalto, teve um carro branco tinha praticado um assalto, eles escutaram no rádio que um carro branco tinha praticado esse assalto. O primeiro carro branco que aparece, 83 tiros no carro. Então, isso é por conta do discurso radical que a gente está tendo, inclusive com autoridades fazendo esse tipo de discurso que é preocupante. Quando um secretário de Segurança Pública, como aconteceu lá no Ceará, assim que assumiu a gestão em 2015, o governador assumiu o secretário de Segurança, que chegou e disse, olha, aqui comigo, bandido só tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. O que aconteceu a partir de então? O maior número de policiais mortos no Ceará foi justamente no ano que o secretário mandou os policiais ir para o enfrentamento. Então, a fala do Marcelo tem uma lógica. Logicamente, se o policial vai para o enfrentamento, esse enfrentamento poderia ser evitado, a polícia mais eficiente, pessoal, aquela que usa de inteligência, que usa a própria escuta telefônica, que foi citada aqui, que monitora os criminosos, porque essa polícia do enfrentamento tem que ser a última ferramenta utilizada pela polícia. Então, eu concordo que o policial tem que ter toda a licença necessária, o bom policial tem que ser protegido pelo Estado, mas simplesmente dizer, olha, pode matar que vocês não vão ser presos, é extremamente perigoso. Posso só completar, porque esse tema, para mim, é o mais importante de todos eles. Assim, esse caso do Rio de Janeiro, eu estive com a família do Evaldo. Né? Eu tive com a família, com a sua esposa, com o cunhado, 80 tiros num carro. Você está indo num domingo para um chá de bebê, né? Era isso o objetivo daquela família, e de repente você toma 80 tiros. Por um milagre, não morreu a família inteira, porque na verdade foi pior, viu, Wagner? Os primeiros tiros atingiram imediatamente o Evaldo, que dirigiu o carro, eles saíram do carro, os soldados vieram e fuzilaram o restante. Por isso que eles não morreram, mesmo com a família assistindo. Né? E o guardador, o catador de lixo, catador de lata, que foi salvar, foi socorrer o Evandro, tomou um tiro e faleceu semana passada. Né? Então, assim, por que isso acontece? Porque aqueles soldados do Exército, eles eram enlouquecidos, eles têm responsabilidade? Tem, mas a responsabilidade é só deles. Eu queria reforçar isso que o Wagner está falando. Quando você tem, né, sem querer personificar, mas quando você tem um presidente que estimula a letalidade, que defendeu milícias abertamente, que defendeu o grupo de extermínio abertamente, ao longo da sua vida. Isso não é segredo, só Google. Né? Tá lá. Né? Sempre defendeu. Você tem um governador do Rio de Janeiro que fala em tiro na cabecinha, o que cá entre nós é uma aberração, Wagner. Como é que um governador fala em tiro? Inclusive tem dose de psicopatia, né? Cabecinha, negócio de psicopata. Mas, enfim, já é grave. E aí, claro, a responsabilidade vai ser só dos garotos que atiraram. Porque nessa hora ninguém aparece e fala assim, não, olha, eu estimulei esses garotos a fazerem isso. Eu falei coisas que levaram esses garotos a fuzilarem. Porque eles poderiam ter sido heróis. Se dentro daquele carro tivessem criminosos, esses garotos hoje estavam sendo condecorados aqui dentro do Congresso, Wagner. Eles estão presos e a vida deles está acabada. Qual é o limite entre o herói e a barbárie que a vida deles está?
Marcelo, só para citar um exemplo. Eles eram heróis, né? Lá no Ceará, a gente teve uma ocorrência com bandidos que assaltavam um banco e a polícia chegou e fez o que tinha de fazer. Estavam fortemente armados, a polícia chegou no confronto, matou todos os bandidos. Depois de 15 dias ou 20, uma outra quadrilha de Pernambuco foi assaltar um outro banco lá em Milagres, acho que vocês acompanharam pela TV, só que eles agiram de forma diferente. O modus operandi foi diferente. Eles colocaram um carro no meio da via, uma família que estava vindo passar uma data especial, não sei se Natal, não me lembro agora qual era a data especial, estava saindo do aeroporto de Juazeiro, indo para o encontro da sua família, e foi abordada por esses criminosos e fizeram essas pessoas de refém. A polícia foi com o mesmo modus operandi para tentar evitar aquele assalto. O resultado, mataram os criminosos e também alguns inocentes morreram por conta disso. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Eu acho que o bandido que está lá, de fato, com um fuzil, querendo confronto com a polícia, esse aí está indo para morrer e a polícia tem que fazer o papel dela. E a lei já prevê, Isso. A lei já prevê, não precisa mexer nisso. O que o Moro está fazendo é ampliar uma legítima defesa sem nenhuma necessidade que vai poder virar uma licença para matar. Não vai resolver nada. A maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro, e mais uma vez não é provocação, era vizinho do presidente. E nenhum tiro, só com inteligência. A segunda maior no aeroporto, é com inteligência. Eu vou ter que fazer um breve intervalo, agora que está quente o assunto, daqui a pouco a gente volta com mais uma ocupação. Fica aí. Estamos de volta com Ocupação, que hoje fala sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E quem participa conosco, além dos estudantes do estado de visita, são os deputados Capitão Wagner, do PROS do Ceará, e Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. E agora a gente já volta direto para mais uma pergunta da plateia. Olá, Capitão Wagner. Meu nome é João França, eu sou da Universidade Estadual de Santa Cruz, na cidade de Ilhéus, Bahia. E a minha pergunta é, o pacote anticrime do ministro Moro, ele deixa claro que a sua intenção também é reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o nosso país, infelizmente. Diante disso, nós assistimos diversas vezes a grande quantidade de apreensões de celulares em presídios, que é uma coisa que, para mim, me deixa muito triste. Será que, diante da relevância, esse não deveria ser um tema primordial, tendo em vista que os celulares são o principal, o que mantém o contato, coordenando crimes e violência? Olha, excelente pergunta. Eu acho que o celular é a ferramenta mais utilizada hoje pelas facções, pelo crime organizado, para manter contato externo. E de lá de dentro do presídio, eles têm comandado o crime em todo o país. Eu posso dizer com propriedade, eu visitei o Rio Grande do Norte e vi lá uma solução simples, que eu imaginava que nem poderia ser executada. O secretário de Administração Penitenciária no Rio Grande do Norte resolveu simplesmente tirar todas as tomadas das celas nos presídios do Rio Grande do Norte. Eu imaginava que, por conta do calor, e eu moro no Ceará, que tem uma temperatura semelhante, aquilo ali seria insuportável. Mas foi adotada uma medida de engenharia que eu falo para vocês sem qualquer sombra de dúvida. Eu entrei numa cela no presídio de Alcaçuz e eu pensei que eu estava na frente da praia, por conta do vento que entrava, através de uma solução de engenharia simples. E, para nossa alegria, esse mesmo secretário de Administração Penitenciária saiu do Rio Grande do Norte e foi para o Ceará. E lá no Ceará ele está fazendo a mesma coisa. Então, não precisou de lei nenhuma para resolver. Foi uma medida simples e barata que está, de fato, gerando aí uma quebra muito grande nessa comunicação entre as facções e o crime que está lá fora. Logicamente que a gente vai ter que começar a se preocupar. Espera aí, se o cara não está mais liderando a facção de dentro do presídio, vai surgir uma nova liderança lá na comunidade. Aí cabe à inteligência policial, cabe ao aparato estatal de evitar que surja aquela liderança. Então, esse combate às facções precisa ser feito com muita força, com muita responsabilidade e com muita inteligência. Eu acho que, nesse tocante, o projeto tem uma falha, que eu citei, inclusive, para o ministro Sérgio Moro. Eu acho que ele nominou as facções, e quando você nomina as facções, você está criando um glamour desnecessário. Você está institucionalizando. Não, mas é porque lá na Itália também nominaram, mas eu acho que aqui é desnecessário. Até porque alguns deputados já chegaram para mim e disseram assim, rapaz, eu não vou votar nesse projeto aí não, porque está lá o nome da facção A, da facção B, e lá no meu estado essa facção vai me ameaçar. Lá no Ceará nós tentamos instalar uma CPI do narcotráfico. Eu briguei 4 anos como deputado estadual para instalar essa CPI. Um deputado líder do governo pegou o microfone lá e disse que não tinha coragem de colocar a CPI para frente, porque ele era pai e ele temia pela segurança dos filhos dele. Foi, inclusive, muito criticado à época, porque a função do deputado não permite que ele tenha esse tipo de temor,
mas ele foi humano, ele mostrou que era humano. Então, até para facilitar a tramitação aqui, eu acho que nominar as facções não é interessante, porque vai gerar aí por parte dos deputados. Um dia desses estavam coletando assinaturas para uma CPI do narcotráfico aqui, e alguns deputados assinaram, no outro dia foram tirar com medo de ter alguma retaliação. Então, tem que ter responsabilidade, mas esse combate às facções é primordial. Eu sei que o deputado quer falar, mas a próxima pergunta é para ele. A gente Não, eu estou disciplinado aqui. Quase um capitão, militar. Meu nome é Matheus, eu sou estudante do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifor, e sou de Mendes, do interior do Rio de Janeiro. A minha pergunta é sobre prisão em segunda instância. A Constituição prevê que o acusado tem direito subjetivo, sim, a esgotar todos os recursos, né? Só que, na prática, o que acaba acontecendo eventualmente é que os crimes prescrevem e eles deixam de ser punidos por isso. Essa foi, inclusive, uma observação do ministro Barroso, do Supremo. Eu queria perguntar para o deputado qual seria a alternativa para evitar que isso aconteça. Vamos lá. Primeiro que isso é a prova de que esse tema jamais poderia estar no projeto de lei, teria que ser PEC, porque está no Supremo. A sua pergunta já tem uma parte da resposta. Não poderia ser projeto de lei para tratar de prisão em segunda instância. O Supremo está decidindo. Então, isso, no mínimo, teria que ser PEC. Né? Então, essa parte não pode estar no projeto. Né? Agora, esse é um debate amplo que a gente tem que tratar. Né? Primeiro, a gente não vai resolver essa questão da impunidade ou via sistema penitenciário a partir apenas de prisão ou não na segunda instância. Por exemplo, 42% dos presos brasileiros são presos provisórios. 42%. Nunca foram julgados. Essa é uma questão primordial, prioritária. Né? Você tem 42% e tem uma parcela que quer acabar com a audiência de custódia. Você tem que melhorar a audiência de custódia, você tem que qualificar a audiência de custódia. Mas 42% dos presos são provisórios. Nós temos mais de 750 mil presos. É o país que mais teve crescimento de população carcerária nos últimos 10 anos. Isso se dá fundamentalmente por causa da relação de crimes relacionados à droga. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas 62% das mulheres presas estão presas por causa de tráfico de drogas. 62% das mulheres presas são presas por tráfico de drogas, o que tem, evidentemente, relação com os seus companheiros. Né? Então, você não resolve o problema da impunidade num país que tem esses elementos, dizendo que vai prender ou não na segunda instância, até porque você está suprimindo o direito de defesa. Eu concordo que tem extensões. Agora, essas extensões de tempo, isso atinge uma parcela muito minoritária. A grande massa de hoje, porque a gente prende quem a gente vigia. Né? O Wagner concorda comigo, não tenho dúvida disso. A gente não prende, porque a gente tirou das polícias a capacidade investigativa, só 4% dos homicídios são esclarecidos, 4% dos homicídios são esclarecidos. A gente prende quem? A gente prende quem a gente vigia. Quem que a gente vigia? Né? Aí tem a ver com que tipo de sociedade a gente tem hoje. E aí não é a polícia que escolhe. A polícia cumpre uma lógica que está sobre ela. A gente prende quem a gente vigia. Por isso que a gente prende muito e prende mal. Não é acabando, né, com a segunda instância que você vai resolver isso. Acho que tem outras medidas anteriores. Agora, essa é uma decisão que hoje está no Supremo, jamais poderia ser por medida de lei. Próxima pergunta aqui. Para o capitão Wagner, eu gostaria de saber a sua visão, né, sobre o endurecimento do regime fechado e o impacto que isso vai ter no aumento da população carcerária, e também a sua visão sobre o processo, as medidas socioeducativas previstas na Lei de Execução Penal e o impacto que ela tem efetivamente no processo de ressocialização do indivíduo. Eu vou ser até repetitivo, mas eu tenho que responder dessa forma. Infelizmente, mais uma vez, a gente está querendo resolver um problema que era para ser resolvido na execução através da legislação. Lá no estado do Ceará, como eu citei agora há pouco, a gente está tendo um processo de revolução muito grande no sistema penitenciário que está sendo benéfico para a sociedade como um todo, e o secretário está sendo apoiado. Eu sou oposição ao governador, né, mas eu me obriguei a, em dezembro, ligar para o governador e parabenizá-lo, porque eu fui no Rio Grande do Norte, vi o que tinha acontecido, subi na tribuna da Assembleia, contei a história, de repente, em dezembro, ele chama o secretário para assumir lá a pasta. Eu me obriguei a parabenizar, e o secretário, de fato, está fazendo um bom trabalho lá. Em relação a essa questão do encarceramento, a gente tem que ter, logicamente, muita cautela. O que está acontecendo hoje é a sensação de impunidade cada vez maior no Brasil. No momento que nós tivermos a garantia de que, ao cometer um crime, de fato, eu vou ser punido, esse cidadão vai pensar 10, 20 vezes antes de cometer o delito. Vou citar um exemplo. Lá no Ceará, o cara que morava no municípiozinho do interior, vou citar aqui Massapê, uma cidadezinha lá perto de Sobral,
que é a terra do Ciro Gomes, que vocês conhecem muito bem, nosso adversário político, maior respeito. Olha só, o cara lá em Massapê, ele cometia um delito com a certeza de que não seria preso. Quando era preso, ficava numa unidade prisional ali do lado da casa dele, tinha contato com a família, tinha contato com todo mundo, ou seja, o sentimento de punição dele era muito pequeno. E, por conta disso, logicamente, que os delitos aconteciam livremente. Com essa mudança de postura do secretário, hoje o cara que comete o delito em Massapê, ele não fica mais preso na cadeiazinha pública lá do município, não. Ele vai para a regional lá em Sobral, lá é executado de fato o Código de Processo Penal, a visita íntima, que é uma concessão, está suspensa, certo? Então, está sendo executado só o que já existe na legislação. Então, mais uma vez, a gente repete, se a gente conseguir colocar em prática o que já está previsto na lei, eu tenho plena convicção que a gente vai, de fato, gerar uma nova sensação de impunidade para quem comete os delitos e a gente vai evitar esse superencarceramento que, na verdade, se transformou no Brasil em fábrica de criminosos. Porque o indivíduo que comete um pequeno furto, aí a visão do capitão agora é a visão esquerdista, não é fato. Olha só, o cara que comete um pequeno furto e, de repente, vai lá para um presídio que é dominado pela facção A ou B, quando chega lá, ou ele adere à facção ou ele morre dentro do presídio. Então, aqui não é visão esquerdista, não é fato de um profissional de segurança que conhece a realidade. Então, na hora que nós tivermos a sensação de impunidade, de fato, garantida, peraí, cometi um delito, vou ser punido, a coisa vai mudar. Posso só uma... Eu juro que é muito... Não resistiu. Não, é só porque essa pergunta eu fiz para o Moro. Eu fiz essa pergunta para o Moro, porque isso é decisivo. Eu perguntei para o Moro, eu falei, ministro, dentro do grupo de trabalho sobre o pacote que eu faço parte, qual é a expectativa de crescimento da população carcerária com o seu projeto? E, a partir daí, qual é a previsão de gasto orçamentário que qualquer projeto de lei tem que ter? Se o Wagner apresentou um projeto de lei que gere despesa, ele tem que dizer que despesa é essa, de onde virá. Senão, esse projeto é inconstitucional. Né? É inconstitucional. A resposta do ministro Sérgio Moro, para mim, foi pública. Ele disse o seguinte, não temos essa expectativa de crescimento da população carcerária porque não temos como ter. Consequentemente, não temos a expectativa do crescimento orçamentário. Eu falei, bom, então a sua pergunta seria ótima que o Moro respondesse também. Boa tarde, meu nome é João Vitor. Tá todo mundo ouvindo, fica tranquilo. Eu sou de Recife, curso de Medicina. Minha pergunta para o deputado Marcelo Freixo é a seguinte: boa parte do debate gira em torno de que o projeto provoca o endurecimento de penas sem que tenha um reflexo direto na segurança pública. Minha pergunta vai um pouco além e eu queria saber se esse projeto poderia, inclusive, ter um efeito inverso e de que forma ele poderia ampliar o poderio e a força das milícias e do crime organizado. A pergunta é excelente. Eu acho que a gente já apontou isso aqui. Na segurança pública uma coisa muito delicada. Dependendo do que você altere, você pode piorar o problema. Né? É diferente de... você construiu uma escola onde não tinha demanda. Você vai ter uma escola ociosa, mas não vira um problema. Né? Na segurança pública, dependendo da medida que você tome, aquilo vira um problema que pode piorar a situação da segurança. Né? Então, vamos lá. Primeiro, o projeto do Moro não trata de milícias. O que eu acho grave. Eu fui presidente da CPI, né, da milícia no Rio de Janeiro há 10 anos, teve um efeito gigantesco, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe disso. Primeiro que o Moro trata a milícia como se fosse facção do narcotráfico. Né? E não é. A natureza da milícia é completamente diferente. Todas as facções do tráfico nascem na cadeia. Todas. Eu também não vou nominar porque eu concordo, acho que não tem que institucionalizar, mas todas elas nascem do caos carcerário, porque a gente não tem política penitenciária. E não ter política penitenciária é a política penitenciária. Quantos presos estudam? Quantos presos trabalham? Qual é a política do egresso? Como é que o Estado acompanha quem cumpre 20 anos de pena? Não acompanha, não tem nem emissão de documento. É uma vergonha. Então, a gente não tem política penitenciária. Esta é a política penitenciária de décadas, de vários governos. Não estou falando de um governo ou outro, não. Estou falando de vários governos. Né? E aí, como é que você resolve o problema da segurança pública? Ampliando esse sistema penitenciário. Foi esse sistema penitenciário que fez nascer todas as facções, a partir do seu caos. E milícia não nasce na cadeia, milícia nasce dentro do Estado. Quem chefia a milícia são agentes públicos, que precisam ser enfrentados com uma outra lógica de inteligência, que não está dentro da lógica das cadeias. Então, é um projeto que visa enfrentar crime organizado, que não consegue nem diferenciar que crime organizado é o quê, ele nasce mal. Né? E ele pode ampliar. Se a população carcerária crescer como a gente está imaginando que cresça a partir dessas medidas,
o poder dessas facções vai crescer também, porque não tem nenhuma medida que seja de política penitenciária para mudar essa realidade prisional. É o que o Wagner falou na resposta anterior. Como é que se classificam os presos? Como é que você diz que preso vai cumprir pena onde? Em boa parte do Brasil hoje, arrisco a dizer, na maioria dos lugares, é pela facção. E é pela facção, às vezes, que o cara passa a ter quando ele é preso. O cara furtou um celular. No Rio de Janeiro isso acontece. O cara furtou um celular. O agente pergunta a gente, qual é a sua facção? O cara fala, não tenho. Você mora onde? Ah, eu moro na favela tal. Né? Até porque a gente só prende. Moro na favela tal. Então, favela tal é facção. Você é da facção tal, você vai cumprir pena no presídio tal que é da facção tal. É o Estado que organiza a facção. Né? É isso que você quer ampliar? Pergunta aqui. Deputado Capitão Wagner, né? Meu conterrâneo do Ceará, Natan Lima do Crato, lá na região do Cariri, estudo na Unileão, em Juazeiro do Norte, que é a cidade vizinha, lá dentro da região metropolitana. Deputado, eu vi em alguns pontos que o senhor teceu vários elogios ao sistema prisional e, de fato, a execução da lei de execução penal. Então, várias mudanças pequenas geraram grandes efeitos. E também vi que o senhor se posicionou quanto à excludente de ilicitude, de forma específica para os profissionais de segurança. Enfim, os dois parlamentares se posicionaram totalmente contrário à maioria dos pontos dessa lei aí proposta pelo Moro, pelo governo. O que essa lei traz de bom realmente, e se ela é realmente necessária ou ela é meramente midiática? Boa pergunta. Queria agradecer o Natan, meu conterrâneo, lá da terra do Pai de Cício, né? Lá de Juazeiro do Norte, do Crato. Na verdade, é uma disputa ali entre o Crato e o Juazeiro, saber quem é que é o dono do Pai de Cício. Mas bora responder. É do Crato, tá bom. Não vou discutir, o que é isso, pelo amor de Deus. Mas antes de te responder, deixa eu só citar aqui um fato, como eu citei Medellín, eu visitei a cadeia de Itaúna, em Minas Gerais. Acho que tem gente aqui que é de Minas, né? Mineiro aqui. Eu fiquei encantado. No dia que eu visitei, que eu cheguei lá, eu era deputado estadual, tinham 165 presos cumprindo pena lá. Os 165 presos trabalhando. Todos, 7 atividades laborais diferentes. Um trabalhava na marcenaria, o outro na reciclagem. Tinha uma linha de montagem da Fiat dentro da unidade prisional. Todos trabalhando. Os que queriam estudar, todos estavam estudando. Então, a gente viu que, de fato, aquelas pessoas que lá estavam, quando voltassem para a sociedade, voltariam melhor. Mas não bora usar o que o nosso amigo Paulo Guedes gosta de usar, cacau, dinheiro. Lá no Ceará, um preso custa para o Estado R$ 2.500 por mês. Sabe quanto custa nesse presídio de Itaúna? R$ 800 por mês só. Porque como eles trabalham, eles têm atividade laboral, a própria Fiat, ela subsidia a unidade prisional por conta daquela atividade laboral que lá existe. Então, para mostrar que é muito mais execução do que nova legislação, mas que o projeto tem algumas coisas interessantes, tem sim. Por exemplo, eu citei agora há pouco a questão do policial poder utilizar os bens que são apreendidos, não só o armamento, mas lá no Ceará foi apreendido um helicóptero que foi utilizado numa ação cinematográfica. O chefe de uma facção simplesmente foi raptado em um determinado local da cidade, achando que ia fazer um sobrevoo para a nossa capital cearense, que é bela, cheia de praias. Entrou lá no helicóptero, de repente, no reserva indígena, foi desovado. Tiro na cabeça num e do outro, foi lá desovado esse chefe da facção que morava, que residia num condomínio de luxo lá no estado de Ceará. Essa aeronave hoje está à disposição da polícia. Certo? Então, esse tipo de medida é extremamente eficiente. O projeto prevê também a possibilidade, e aqui a gente vai entrar no direito puro, né? A gente sabe muitas vezes quando o policial está disfarçado e infiltrado numa facção, num grupo criminoso qualquer, há uma série de pendências jurídicas de um possível flagrante que venha a acontecer. E o projeto prevê que, nesse caso de agente infiltrado, quando ele chega num determinado local onde se comercializa a droga, se ele comprar a droga ali, o crime vai estar consumado e, de fato, aquelas pessoas que estão vendendo a droga vão ser punidas e não vai haver qualquer questionamento jurídico por conta daquilo. Então, o projeto traz, sim, pontos positivos, mas merece uma discussão ampla e, mais do que discutir o projeto, a gente tem que discutir as soluções para o problema da segurança pública. O governo passado, por exemplo, apresentou a ideia de criar um Ministério da Segurança Pública, um sistema único de segurança pública, assim como existe o SUS para a saúde, um sistema único de segurança com aporte financeiro e etc. Então, a solução para o problema é muito mais ampla do que só o projeto do Ministério de Moro. Eu sei que o Freixo quer falar, mas vou passar para a próxima pergunta e rapidinho, porque Vamos a gente lá. só tem poucos minutos e muitas perguntas. Estou na disciplina aqui. Prazer falar com os senhores deputados. Eu venho de Belo Horizonte, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou estudante de Direito
Eu não quero direcionar a minha pergunta, eu acho que vai ser útil a resposta de ambos os deputados. Eu assisti uma fala do deputado Marcelo Freixo no plenário da Câmara, ele falando que a polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata. A polícia do Brasil é a que mais mata no mundo. A que mais morre também. E a que mais morre. O índice que o senhor passou foi que morrem... A polícia mata 3 pessoas por dia e morre um policial a cada 2 dias. No Rio. No Rio. E 74%, eu estudei um pouco mais, 74% das abordagens feitas pela Polícia Militar são feitas de maneira equivocada. E, diante desse cenário, eu queria saber dos senhores quais são os passos para a Polícia Militar começar a trabalhar de forma mais útil no combate do crime. Vou passar para o Freixo, porque ele foi citado. Não, vamos lá. Não, eu acho... Não, imagino, acho que o Wagner tem toda a contribuição nessa pergunta. Os números são esses, são assustadores, né? Vem diminuindo o número de policiais mortos, ainda bem, mas vem aumentando muito o número de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Mas a polícia do Rio de Janeiro não pode ser a imagem da polícia no Brasil inteiro. É verdade, também, a gente não pode fazer essa comparação, mas eu também não posso deixar de falar da polícia do Rio de Janeiro, porque venho de lá e também não é um lugar qualquer, né? Não é um lugar irrelevante, né, em se tratando de Brasil. Então, você tem por trás dessa lógica policial uma política de segurança que estimula, que dá voto, é um populismo penal, porque existe um medo muito grande, e esse medo é real, é concreto, as pessoas têm por que ter medo, mais de 60 homicídios, né? 60 mil homicídios por ano, você tem razão para ter medo. Agora, o problema é que esse medo é utilizado de uma forma a gerar uma neblina, onde eu não sei direito sobre o que eu tenho medo, mas sei onde está meu medo, sei a cor do meu medo, sei de onde ele vem, o que vai gerando dentro de uma sociedade desigual a ideia de matáveis. E isso é muito preocupante, porque aí o direito vai embora, aí a democracia vai embora. Aqui, acho que mais do que a separação de concepções de direita e de esquerda, o debate da segurança pública hoje traz um debate sobre quem defende a democracia e quem não defende a democracia. Eu não quero separar o debate da segurança pública entre direita e esquerda. Eu não vou cair nessa balela, né? E eu não estou dizendo que não exista direita e esquerda. Eu só estou dizendo que o debate da segurança pública hoje, no Brasil, ele separa hoje quem defende democracia e quem não defende democracia. Quem é a favor da barbárie e quem não é a favor da barbárie. Né? É um projeto civilizatório ou não. Acho que esse é o eixo central. Acho que quem defende o modus operandi da polícia do Rio de Janeiro hoje não defende a democracia. E a polícia é vítima dessa história. Só um segundo, Carol, só para contribuir, para tentar te responder. Tu me perguntou o que fazer. Qual é a polícia mais respeitada no Brasil hoje? Polícia Federal. Porque a Polícia Federal tem homens que são qualificados, tem os melhores equipamentos do mundo, tem boa remuneração e, logicamente, aqueles profissionais são treinados permanentemente. Polícia Militar de Santa Catarina. Se tu pegar nos últimos 5 anos, o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina foi reduzido e a criminalidade também caiu em Santa Catarina. Por que disso? Porque se investiu em inteligência, em tecnologia. Então, é uma solução muito simples. Não é quantidade policial, certo? É qualidade. Temos que ter profissionais que sejam qualificados para exercer a sua função. Porque a quantidade, a Polícia do Rio, a Polícia Militar do Rio, assim como a de São Paulo, é uma das maiores polícias militares, ela, ostensivamente, ela resolve muito pouco. Então, a gente precisa ter investimento em inteligência policial para resolver, de fato, o problema. E, rapidinho, assim, a gente defende o ciclo completo e a formação única para a polícia. O modelo que tem na Polícia Rodoviária Federal hoje deveria ser Polícia Militar. O modelo da Polícia Militar hoje é um modelo equivocado, na minha opinião. Né? Equivocado para a própria polícia, inclusive. Que acontece em Santa Catarina, um modelo... Então, a gente defende uma outra estrutura de polícia, que não é uma estrutura... E aí, quando se fala desmilitarização, as pessoas acham vai desarmar a polícia. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a formação, com o ciclo, com a origem, com carreira. Isso precisava mudar drasticamente. Pergunta ali. Olá, deputados. Me chamo Rony. Eu curso Direito no Centro Universitário do Leste de Minas. Moro em Timóteo, Minas Gerais. A minha pergunta ao deputado Wagner, e ao deputado Marcelo Freixo também, a proposta de lei anticrime ela traz algumas questões justificando uma potencial celeridade processual. Entre elas, a retirada do efeito suspensivo de alguns recursos, do qual eu destaco o recurso em sentido estrito, a decisão de pronúncia para o tribunal do júri, para o plenário. O que eu quero perguntar é o seguinte, esse efeito suspensivo, numa justificativa de celeridade processual, isso seria uma visão que o direito de garantia fundamental de defesa do acusado seria um obstáculo à pretensão punitiva do Estado, um obstáculo a ser vencido?
Vou tentar resumir, né, para o Marcelo contribuir também. Só te dizendo o seguinte, infelizmente no Brasil, as instituições estão cada vez mais desacreditadas. Você pega o próprio Congresso Nacional. Qualquer pesquisa, a gente teve até uma surpresa positiva esses dias, por conta da renovação aqui, aumentou aí a quantidade de pessoas que acreditam no Congresso, mas é muito pequeno o número de pessoas que acreditam no Congresso Nacional. Da mesma forma, a lentidão da justiça brasileira fez com que as instituições vinculadas à justiça, o STF, hoje é o maior alvo, perderam a credibilidade diante da população. E para atender esse anseio da população de ver de fato as pessoas que cometeram um crime atrás das grades, se cria esse tipo de solução que, na minha visão, é muito perigoso. Eu sou totalmente democrático, eu acho que em qualquer ambiente nós temos que garantir o direito à ampla defesa do contraditório. Eu sei porque eu já fui vítima, eu era profissional de segurança e por ser policial militar, a gente não tinha direito de falar lá no estado de Ceará e o governador me perseguiu. Só para você ter noção, num mês só eu fui transferido para 4 cidades diferentes. Quando eu chegava lá, que estava me ambientando, começando a gostar da cidade, na semana seguinte eu era transferido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de medida populista, que quer atender um anseio imediato da população, mas acaba por atingir o direito de todos. E depois que já está aprovado, para desfazer, o problema é grave. Marcelo. Só antes de passar, porque a gente tem 7 minutos de programa, eu queria fazer mais pelo menos umas 3 perguntas. A próxima pergunta aqui do ladinho. Eu só quero dizer que eu concordo integralmente com a tua preocupação, rapidamente. Uma das maiores aberrações é você acabar com o embargo infringente, é você cancelar a possibilidade de direito de defesa, achando que qualquer decisão do juiz ela é justa. Temos larga experiência nesse país para dizer que nem tudo que um juiz decide, o Moro sabe bem disso, não é justo. Vamos. Ayrton, da Universidade Tiradentes, lá em Sergipe. Eu queria saber a opinião dos deputados sobre as punições mais rigorosas por crimes de corrupção. Então, uma das coisas que o Moro fez foi retirar do projeto os crimes de Caixa 2. Não me parece estar o Moro muito preocupado com o debate da corrupção, para facilitar o trâmite aqui dentro. Está em outro projeto, né, Marcelo? Está em outro projeto, tirou desse. Levou para outro e sabe lá quando vem, né? Deixa para lá. É isso. Porque, na verdade, alguém que se diz, e eu não estou nem entrando no mérito do debate do Caixa 2, não estou nem falando disso, mas, enfim, estava dentro desse projeto o Caixa 2. Como ele sabe que aqui dentro da casa haverá resistência, né, por razões não muito republicanas, né? O que ele faz? Ele tira isso do projeto e apresenta um outro, ninguém vai lembrar que ele existe, né, para esse projeto tocar mais rápido para atender às vaidades, né, do excelentíssimo. Ora, eu acho ótimo que a gente crie instrumentos de combate à corrupção, que não são necessariamente medidas penais. Eu acho que uma reforma política ela é muito mais eficaz como forma de combater a corrupção do que talvez algum instrumento penal, né? Enfim, aí depende qual a expectativa que a gente tem. Sou a favor de punição mais rigorosa para resumir e dar oportunidade para os demais. Eu vou passar 2 perguntas e aí a gente encerra. Tem uma pergunta aqui da plateia? Meu nome é Diogo, eu sou do Rio de Janeiro, estudo Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, né, um caso recente assim, do ano passado, do assassinato brutalmente da Marielle Franco, né, uma defensora dos direitos humanos. E a minha pergunta é nesse sentido, né, o que o Congresso Nacional está discutindo no sentido de proteger os defensores de direitos humanos que estão sempre em ameaça, né, sofrendo risco por defender suas ideias. Tem mais uma pergunta aqui. A sua? Não, tem uma pergunta ali, pronto. Meu nome é Luísa, eu faço Direito na Universidade Federal do Paraná, casa onde o ministro Sérgio Moro lecionou. Gostaria de fazer uma pergunta para o capitão Wagner em relação ao que o senhor pensa da privatização e da terceirização de presídios, tendo em vista a superpopulação e também a precariedade desses presídios. O senhor acha que isso é positivo ou negativo? Vamos lá, Marielle, presídios e considerações finais. Vou responder rapidamente às duas. Em relação à questão do modelo de gestão de uma unidade prisional, eu acho que não existe fórmula de bolo. Lá em Itaúna, essa unidade prisional que eu visitei em Minas Gerais, era uma APAC, uma associação que administrava o presídio. O negócio dava tão certo, eu vou te contar uma coisa que ninguém vai acreditar. Na hora que eu cheguei na unidade prisional, estava saindo um carro, com um preso que ia depor no fórum. E saiu o preso com mais 3 pessoas e voltaram. Quando eu estava saindo, chegou o veículo e disse, é o preso, né, que está voltando do fórum. E o rapaz estava me acompanhando, que era um preso, disse, E eu disse, quem são essas pessoas que estão acompanhando ele?
Não, quem está ali com preso é um funcionário da associação e 2 outros detentos. Espera aí, quem está fazendo a escolta do detento são 2 outros detentos? Ele, sim. E por quê? O negócio é tão disciplinado lá, é tão disciplinado, funciona tanto, que se aquele cara que foi depor, ele fugisse, todos que fazem parte do bloco dele seriam sancionados, seriam punidos. Então, para garantir que ele ia voltar, os caras foram lá escoltar. Então, é coisa de outro mundo. Só visitando, de fato, é que a gente acredita. Então, não existe um modelo. Se a gente pegar, por exemplo, Manaus, estava privatizado e tocaram fogo em tudo e a coisa não funcionou. Então, não é um modelo que vai dizer se é bom ou se é ruim. E foi rapidinho, deputado, Marielle, que o tempo né? está passando. Questão da Marielle, só para ser muito prático. Eu fiquei muito preocupado na época do falecimento da Marielle pelos discursos radicais que a gente viu. As pessoas tentando encontrar uma justificativa para aquele bruto assassinato que aconteceu. Então, sou capitão da Polícia Militar, sinto muito pelo que aconteceu e senti mais ainda pelas reações das pessoas que tentaram encontrar uma justificativa para aquilo. Obrigado, Wagner. Olha, sobre a privatização dos presídios, eu acho muito perigoso, acho ruim, porque a gente não pode transformar preso em mercadoria e buscar lucro, né? Porque talvez seja essa a intenção de quem quer gerar superpopulação carcerária, para transformar isso em mercadoria, o que deu errado em boa parte do mundo. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. A Marielle foi uma que ganhou muita visibilidade e tem que nos ajudar a enfrentar essa barbárie, principalmente na questão da terra, na questão ambiental. O Brasil é o país de Chico Mendes, né? O Brasil é o país de Dorothy, o Brasil é o país de Marielle. São muitos defensores de direitos humanos assassinados. Por quê? Né? Porque aí mora um lugar do poder econômico, aí mora um lugar, sim, de uma impunidade estrutural desse país que a gente tem que enfrentar. Né? A Marielle não morreu por algum erro, ela foi morta pelos seus acertos. E por isso que é um crime contra a democracia. Né? E aí não é um crime que tem que a esquerda lutar contra, a direita lutar a favor, a direita lutar contra, a esquerda a favor. É um crime contra a democracia e a gente tem que pedir apuração. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando e antes de encerrar eu quero agradecer aos deputados que se dispuseram a estar aqui, aos estudantes e a você que acompanhou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o Estado de Visita e os nossos outros programas. Quem sabe você não vem na próxima edição do Ocupação. E a gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o Estado de Visita possível. A gente vê você no próximo Ocupação. Tchau, venham todos aqui ocupar a TV Câmara. Tchau!